Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Forever Office. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos fazer um quebra-cabeça no PowerPoint. Um quebra-cabeça muito parecido com esse aqui da Ferrari. Olha só que interessante. Existem algumas formas de fazer. Eu desenvolvi uma técnica utilizando as guias, que é muito interessante. Então fica até o fim, tem dicas muito legais. Vai na descrição para baixar esses dois modelos totalmente grátis e bora para a tela. Primeiro passo foi definir a imagem. Eu vim aqui em inserir imagens e escolhi uma imagem a partir de imagem de estoque, já que nós temos que ter muito cuidado com as imagens online, pois muitas delas são protegidas. Então eu escolhi imagens de estoque, pois são milhares de imagens da Microsoft liberadas sem problemas de autorização, pode usar tranquilamente, e eu gostei bastante desse tigre de boca aberta. O próximo passo, depois de definir a imagem, é habilitar as guias. Basta você vir aqui na guia exibir, no campo mostrar, você vai habilitar aqui, ó, guias. As guias no meu caso já estão quadriculando a minha imagem, mas nesse caso você pode mover conforme o tamanho do quebra-cabeça que você quer fazer. Para mover as guias, basta você clicar com o botão direito, adicionar guia vertical ou horizontal, você pode excluir também e pode arrastar, que eu acho até mais fácil. Basta você pressionar o Ctrl e você duplica as guias de forma muito simples. A vantagem das guias é que, como vamos trabalhar com imagens e objetos também, fica muito fácil aproximar os objetos. E na hora de recortar as peças e criar as bolinhas das peças, vai ser muito importante ter a orientação das guias. Então note que nesse caso, eu estruturei o meu quebra-cabeça para ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 peças somente. Mas depende da sua necessidade. Você pode fazer com 20, 30, 1000 peças, vai dar mais trabalho, mas vai ficar um quebra-cabeça mais interessante. Depois de definir a quantidade de peças e aplicar as guias, eu vou agora aplicar uma forma, ocupando exatamente os quadrados das guias. Pego aqui o retângulo e vou colocar exatamente no espaço de cada quadrado. Então eu tenho que ter cuidado e batendo nas guias aqui para ficar bem espaçado de forma correta. Então já vou duplicar, verificar se está ocupando, ó, tudo certinho. Já vou duplicar a próxima imagem. Perceba que a última fica um pouquinho maior e eu vou ajustar para o tamanho da minha guia. Não pode passar o tamanho da minha guia. Já seleciono as 3 formas inseridas e vou arrastar, duplicar com Shift Ctrl pressionado. Assim eu ganho um pouco de tempo. Perceba que embaixo ele está um pouco maior, basta eu ajustar. Faço isso para as 3 formas ao mesmo tempo. Perceba que eu não estou enxergando nenhuma divisão, mas eu já estou criando as peças. Para ficar um visual mais legal, você já pode selecionar as formas e aplicar o contorno bem suave, um cinza fraco, por exemplo. E esse contorno vai ficar bem interessante a hora que a gente concluir as peças também. Perceba que agora nós temos as peças recortadas e nós vamos ter que utilizar o recurso mesclar formas para aplicar a foto nessas peças. Isso vai ser bem interessante, é a grande sacada de criar um quebra-cabeça no PowerPoint. Para isso eu vou fazer o quê? Diminuir um pouquinho o meu slide, vou tirar uma das formas e eu vou duplicar a imagem do tigre. Essa imagem vai ser importante ficar aqui de fora para me auxiliar na hora do recorte. Volto aquela imagem de forma bem correta aqui para ficar bem certinho. Quanto mais caprichoso ou caprichosa você for nessa etapa aqui do recorte de peças, mais bonito vai ficar depois. Neste momento eu posso desabilitar as guias, pois eu não vou utilizar. Perceba que a gente já está enxergando as peças e também a divisão, aquela linha clara que nós criamos. Essa etapa, sem dúvida, é a mais interessante. É onde nós vamos estampar a foto do tigre nas peças, de forma que as peças fiquem soltas. Antes disso, eu quero te mostrar onde nós vamos fazer isso. Quando eu seleciono 2 objetos ou um objeto e uma forma, olha o que acontece. Ele vai me habilitar o formato de forma e dentro do formato de forma eu tenho essa opção aqui, ó, mesclar formas. E é exatamente aqui que nós vamos fazer esse trabalho. Nós vamos utilizar aqui alguns recursos.
Nós vamos utilizar união na hora que a gente for colocar a bolinha do quebra-cabeça. Vamos utilizar também subtração e vamos utilizar interseção. Eu já vou mostrar para você, nesse caso eu ainda não vou aplicar. O processo é o seguinte, essa imagem do tigre, ela tem que continuar sempre aqui, porque você vai aplicar 6 vezes nos objetos. Então eu recomendo que você multiplique essa imagem por 6, ou você vai arrastando com o Ctrl, assim você vai adicionando a imagem, não precisa ficar buscando de novo, você vai ter um baita trabalho. Eu prefiro fazer de que forma? Pego a minha imagem, pressiono o Ctrl para duplicar e arrasto manualmente para o slide. Agora, você pode utilizar as guias para te auxiliar nisso. Eu acho até interessante. Assim você pode, com as setas do teclado, aproximar de forma perfeita, o que é bem interessante. Quando você posicionou a imagem, manda ela para trás, clica com o botão direito, enviar para trás e seleciona. Note que a imagem do tigre está selecionada aqui na parte de trás, não faz nada. Pressiona o Ctrl e escolhe uma das imagens, um dos pedaços do quebra-cabeça. Entra na guia formato de forma, mesclar formas e interseção. Agora nós aplicamos a foto em um dos pedaços do quebra-cabeça. E nós vamos fazer isso para todos. Clica no tigre de fora, pressiona o Ctrl, arrasta para dentro. Utiliza a guia para ficar perfeito o posicionamento. Clica com o botão direito, manda para trás, seleciona o próximo pedaço do quebra-cabeça, formato de forma, mesclar formas e interseção. Mais uma vez, vou mandar aqui para dentro. Utilizo as guias para organizar, nesse caso eu já acertei, manda para trás, seleciona mais um pedaço e aplica a interseção. Manda mais uma forma aqui, mesma coisa, utiliza as guias, nesse caso eu pus bem torto, utiliza as guias, manda a imagem para trás, escolhe mais um pedaço do quebra-cabeça e aplica a interseção. Pega mais uma imagem, posiciona bonitinho aqui na frente, nesse caso foi bem torto de novo, utiliza as setas e a guia, deixa perfeito, manda essa imagem para trás, escolhe mais um pedaço e aplica a interseção. Agora a última vez, posso mandar a imagem original, aproximo, utilizo a guia, e as setas para organizar, mando essa imagem para trás e seleciono o último pedaço do quebra-cabeça, aplico a interseção. Vou aumentar um pouquinho o slide para a gente visualizar bem. O que pode acontecer aqui agora, dependendo da forma que você fez, pode ter a imagem inteira do tigre ainda. Então você tem que localizar essa imagem e apagar. Eu já localizei uma delas, apaguei. Eu tenho outra imagem inteira do tigre. E olha o que sobrou agora. As peças do quebra-cabeça. Exatamente o que eu queria. Consegui recortar as peças para montar o meu quebra-cabeça com 6 peças. Agora eu vou voltar aqui para eles ficarem perfeitos. E agora a gente precisa colocar aquelas bolinhas para dar o efeito de quebra-cabeça. Isso é muito legal e simples também. Vem aqui em inserir, escolhe uma elipse, pressiona o Shift para essa elipse ficar proporcional e coerente com o tamanho da peça também. E aqui é bem simples, eu recomendo duplicar várias elipses, porque você vai usar sempre esse tamanho agora, deixa várias aqui, para não correr o risco de ficar tendo que inserir outra e definir o tamanho parecido, que vai dar um baita trabalho. E aqui é muito simples. Quando a peça do quebra-cabeça for ter a bolinha na frente, nós vamos utilizar o seguinte, vou mostrar agora uma dica sensacional, mesclar formas, união. Nós vamos utilizar essa parte aqui, ó, união, eu já vou mostrar melhor. Quando for o contrário, a peça for ter o buraco para encaixar na outra peça, nós vamos utilizar este recurso aqui, ó, subtração. Exatamente a subtração. Então vai ser ou união ou subtração, e eu vou mostrar agora como fazer. É muito legal fazer isso. Então essa primeira peça aqui, eu quero que ela tenha a bolinha. Então o que eu vou fazer? Sempre vou localizar o centro, isso vai ajudar muito. E uma dica legal é você não utilizar a bolinha bem no meio. Não vai dar o efeito bacana de uma peça de quebra-cabeça. Avança a peça e ela fica com um efeito mais parecido. Eu recomendo que você sempre retire a imagem antes e depois faça a união. Então, como eu sei que essa peça da esquerda vai ter a bolinha, eu venho na da direita, seleciono as duas, seleciono a elipse junto com o quadrado, formato de forma, mesclar formas e subtração. Olha que interessante. Eu subtraí e criei o efeito ali. Agora eu preciso fazer o quê? Criar a elipse de forma que encaixe nesse local.
Como que eu faço isso? Pego a mesma elipse, procuro o centro aqui para ela ficar bem alinhadinho e posso definir com a seta para ficar perfeito. Quando eu encontrei, eu seleciono a peça, seleciono a elipse e agora eu vou utilizar o que? Mesclar formas união. E olha o que aconteceu aqui, vou tirar a guia para você enxergar. Criamos a primeira peça do quebra-cabeça. Se você perceber que ficou torto, basta voltar e repetir o processo. Agora eu quero que essa peça do meio tenha a bolinha para fora. Perceba que eu não estou vendo a divisão das peças. Seleciona todas as peças, formato da peça, borda e aplica uma borda cinza, bem clarinha. Vai ficar bem legal, olha isso. Que efeito interessante está ficando o quebra-cabeça. Pego mais uma elipse e vou definir o próximo. Quero que essa próxima peça tenha elipse externa. Como que eu faço isso? Localizo o centro, venho na de baixo, porque a de baixo não vai ter. Seleciono as duas, venho em formato de forma, mesclar e eu quero subtrair. Olha o que aconteceu. Pego a mesma peça agora e tenho que preencher onde eu subtraí. Olha que simples. Na peça de cima eu não posso subtrair. Tenho que fazer o quê? Unir. Formato de forma, mesclar formas, união. E eu tenho mais uma peça do quebra-cabeça pronto. E olha que efeito interessante. Na próxima extremidade eu quero que seja para dentro. O que eu faço? Localizo o centro aqui das imagens. O PowerPoint vai te auxiliar nisso. E se eu quero que ela seja vazada para dentro, essa peça naquela extremidade, eu seleciono as duas formas, formato de forma, mesclar, eu quero subtrair. Se eu subtrair de um lado, eu vou adicionar, eu vou unir na outra. Localizo aqui o meio e posso chegar com a seta ou manualmente, conforme desejar. Se eu subtrair da esquerda, essa da direita tem que ser união. Então venho formato de forma, mesclar formas, união. Eu tenho mais uma peça do nosso quebra-cabeça. Agora eu vou fazer mais uma extremidade. Eu quero que essa extremidade aqui seja para dentro. O que eu faço? Mesma coisa. Seleciono as duas. Eu recomendo que você sempre subtraia primeiro e depois faça a união. Facilita bastante. Vou utilizar atalhos, Alt 3, S, subtrair. Tá vendo? Dá para fazer tudo de forma rápida nos programas da Microsoft. Venho na imagem de baixo, mesma coisa. Agora eu tenho que fazer a parte de cima. Vou chegar com a seta e vou utilizar atalhos. Alt 3, U, para unir as formas. Olha isso, tenho mais uma peça do quebra-cabeça. Nessa peça de baixo eu quero ela para dentro. Vou localizar até descobrir o centro. Põe um pouquinho para dentro e eu vou subtrair, Alt 3S. Se eu subtrair a da esquerda, eu tenho que unir a da direita. Então vou localizar o centro, posso chegar aqui com o Shift ou com as setas. Uma coisa importante é que você não pode mudar a ordem. Pego sempre a imagem grande, depois a pequena. Se você inverter, vai dar problema na hora de unir. Alt 3U. Para unir essa peça também tenho mais uma peça. Falta agora fazer apenas duas extremidades. Nessa aqui de cima eu vou localizar o centro, vou subtrair a parte de baixo. Alt 3S. E logicamente a de cima eu tenho que fazer a união. Localizo o centro, pego a peça grande, seleciono a elipse, Alt 3U. E olha o que aconteceu, gente. Temos um quebra-cabeça prontinho aqui, dá até para se divertir aqui no PowerPoint. É claro que agora a gente pode usar a criatividade, pode brincar de quebra-cabeça mesmo, é bem legal, pode utilizar animações, pode soltar a criatividade do PowerPoint. Era isso que eu queria te mostrar hoje, como criar um quebra-cabeça no PowerPoint, utilizando alguns métodos interessantes como as guias. Espero que você tenha gostado, seja útil ou divertido em algum momento. Se tiver dúvida, crítica ou sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Grande abraço, sucesso, até o próximo vídeo.